Bom, aí é aquela questão. Quem nunca falou uma mentira aqui? Todo dia uma, né? Bom, então tem aquela história. Tudo que eu sei é verdade ou mentira? E aí? A professora está aqui todo dia para contar. Ela lê uma série de coisas. Pô, lê, pesquisou com base, texto científico. Eu adoro texto científico, né? Metodologia científica. Tudo que você fala, você tem que citar o cara, né? O cara, bom, segundo fulano, você tal. Mas o ciclano, tal. Mas o fulano do ciclano, não sei o que, tal. Pô, tudo tem que ter baseado. Aí a gente pensa no sistema. Eu estava lá essa semana, Largo São Francisco. Ministra de Relações Internacionais da África do Sul. Negrona, né? Estamos com esperança de que os jovens universitários serão o futuro do mundo. Eles vão ter possibilidades de mudar as influências globais, mudar a nova filosofia. E eles são jovens, os jovens vão mudar tudo. Bacana. Ela está no Largo São Francisco. Negrona, da África do Sul. Não tinha nenhum negro lá. A minha professora, a minha amiga, que é a professora Eunice Prudente, que é a única professora negra, nem estava presente. Todo mundo só falava inglês lá. Nem um cara para traduzir. Bacana. Os jovens vão mudar o mundo. Legal. Aí fiz uma perguntinha para ela. Professora, como é que os jovens vão mudar o mundo se nós estamos num sistema europeu de ensino? Como é que os jovens vão criar ética se todo o sistema europeu, o pessoal só entende aquela caixinha, que é um paizinho assim, desse tamanho a Europa, desse tamanho o mundo todo grande. Tudo que a gente está aqui, ó, agrupado, é tudo do sistema europeu. E quem é dono das universidades são exatamente os colonizadores. Como é que os alunos vão conseguir mudar se eles estão aqui nesse sisteminha aqui, ó? Como é que eles vão mudar o mundo se eles estão todos sendo treinados? Gente, você acha que alguém está sendo treinado aqui para mudar o mundo e para trazer um mundo melhor? Então tem que pensar, né? E aí tem a história, um mentiroso pode acusar outro mentiroso? Se todo mundo aqui fala mentira, já falou mentira, como que um pode acusar o outro e ter relações de não, a minha verdade é melhor que a sua? Todo mundo fala mentira. Então que mundo que a gente vive? Gostaram da introdução? Posso ir embora então? Não, então posso. Então vai lá, continuando. Tecnologia africana. Bom, aí quero só ver. Nós estamos preparados para ver o que é melhor para o mundo. Bacana? Para a sociedade. Alguém já ouviu falar de Gessara e Nessara? Ninguém. 11 de setembro, Torre Gêmeas, alguém já ouviu falar? Oh, todo mundo. Então, Nessara é um boot no sistema. Ou seja, para tudo do sistema financeiro dos Estados Unidos, destitui o Senado, os presidentes todos, e faz uma nova economia. Essa nova economia vai ter baseado em ouro, que tem ouro, zilhões de ouro para ser distribuído. Distribui isso daí tudo e se faz um novo sistema. E o GESARA é o nível global, National Economic Security and Reformation Act. Quer dizer, o seguro aqui, ó, segurança econômica, né, para um ato de reforma em toda essa parte da economia. E o GESARA é mudança no globo, pegar $100 mil por mês para cada habitante, para que o cara tenha estabilidade, e mudar todo o sistema, tudo que tem aqui. Alguém já viu falar dos Illuminati aqui ou não? Já? Então, quem domina o mundo? Os Illuminati. Tirar os caras da parada e colocar um novo sistema. Nessara, no dia que as Torres Gêmeas foram estouradas, sabe o que estava sendo preparado? Aí que está a história. A verdade, hoje, o que eu estou falando hoje, para todo mundo pode ser mentira. Amanhã pode ser verdade. E o que vocês estão falando para mim hoje que são verdades, amanhã pode ser mentira. Tipo o pouso da Lua. Bom, vocês sabiam outra coisa? Que os Illuminati gastam milhões e milhões para que as informações que eles querem estejam sempre em evidências? O que acham que esses formatos de notícias que nós temos aqui e o que é selecionado, para que é? São notícias selecionadas para as pessoas que são os donos das armas, para provocar desespero, etc, etc, para as pessoas não pensarem. Simplesmente por causa disso. Então, gente, eu falei uma coisa, falei de extraterrestre, que ninguém é obrigado a acreditar,
E falei que as Torres Gêmeas foram alguma coisa provocada que também ninguém é obrigado a acreditar. Mas aquilo que eu digo, uma verdade hoje pode ser uma mentira amanhã e vice-versa. Ok? Isso aqui é só para ter uma ideia. Vamos lá, dando continuidade. Bom, a nossa vida. Se a gente não tem conhecimento da história, suas vertentes, é complicado. Quando a gente está na escola, a gente tem quantas vertentes da história? Aqui no Brasil? Uma. Está todo mundo aqui capacitado da mesma história, né? A história é única, caminho suave. Bom. Filosofia da empresa daqui, aquilo que eu acabei de falar da universidade. Qual é a filosofia daqui? Quantos professores tem aqui? Alguém sabe? No curso de Não. Geral. Na instituição, 1.350. Para 70 mil alunos? 63, sendo 45 presencial e 20 EAD. Então, 1.300 professores para formar tudo isso de gente, né? Então, vocês imaginam. Conhecer a si próprio, eu falo aqui do bairro, mas onde você vive, habita, né? Tem periferia a questão. E agir para fazer diferença. É uma responsabilidade que cada um pode assumir. Vamos lá em frente. Volta lá, por favor. Eu coloquei aqui, orar para o passado para poder construir o futuro. Então, vamos dar continuidade. Primeira coisa, começando. Mama África, né? A minha mãe solteira. Tá aqui, África é a origem praticamente da humanidade, por causa do fóssil da Lucy, né? Foi encontrado em 1974. Então aqui, a África é o país que teve origem, deu origem, que o primeiro fóssil, pelo menos até hoje, é de lá. Vamos lá. Aqui a gente começa a falar uma questão seguinte. Aqui no Brasil, nós temos que a tecnologia, todo mundo quando vai na escola, aprende que a tecnologia é tudo europeia, né? Tudo branco, não é isso? Aí começa. O Egito fica onde? As pirâmides. Quem construiu as pirâmides? Falam que é alienígena. Que a tecnologia é alienígena. E aí? Porque até hoje ninguém conseguiu explicar como é que eles trouxeram pedra, etc. Olha aqui, o templo da Bus Simbel também. 5.000 anos antes de Cristo, alta tecnologia até hoje não desvendada, porque as pessoas não acreditam. Mas a tecnologia alienígena. A próxima, por favor. Aqui, recente, eu coloquei aqui, na verdade, como é que chama isso daí? Cesariana, né? Ilustração de cirurgia descrita por Fallen, que mostra que em 1884, esse pessoal aqui, lá no continente africano, que são os Banioro, eles já tinham aqui, sutura, já tinham isso daqui. Já era prática deles lá. Alguém sabia disso? Depois. Aqui, Hoje, quando você vai fazer a formatura para médico, Hipócrates é responsável pela convenção de chamado juramento de Hipócrates, declaração de compromisso profissional médico. O pai da medicina, na verdade, é o cientista egípcio aqui que a gente pode considerar Imhotep, que fez trabalhos importantes em 2800 a.C. Muitas técnicas de medicina operação de cérebro já tinha. Então, gente, o que hoje se faz lá, que o médico assina e fala, é de Hipócrates. Por quê? Porque aqui o ensino é europeu, vamos dar valor quem é europeu, então traz um europeu. Por que eu vou trazer um africano lá dar valor aos africanos? Inclusive, a deusa, a santa, que é considerada santa da Europa, é uma santa negra. Inclusive, a santa lá, Nossa Senhora do Monte Serrat, que é de Santos, tem uma confusão que foi incrível. O cidadão foi para a Europa. Chegou lá, viu o Monte Serrat. Nossa, a santa da minha cidade, vou levar. Ai, que linda, grandona assim, né? Chegou lá, gente, essa aqui é Monte Serrat. Como assim? Era uma santa negra. Mas a nossa santa aqui é branca. Deu mórrego. Mas a santa é negra, por causa de Íris. Íris, lá do Egito, foi a origem de vários santos. A igreja católica, na Rússia, a santa é negra. Uma série de coisas. E foi mudado a característica das pessoas para ficar igual a Iemanjá. Todo mundo vê foto de Iemanjá branca. Como é que uma orixá pode ser branca, gente? Criada pelos negros, vai saber, né? Bom, vamos. Aí, série da televisão Record, né? Os faraós, não sei o que, tudo branquinho, né? Olha aí, Como é que os caras podem ser brancos naquele sol do caramba?
já protetor solar. Eu vi lá um dispositivo que meu amigo me mandou, que você passa o spray e fica tudo branco no escuro, né? Falei, agora eu já sei, né? Acho que eles passaram o spray no pessoal, não é possível. Olha lá, século V. Vocês estão vendo essa tecnologia lá? Olha os pilares que a pessoa tem. Então você acha que os negros que vieram para o Brasil só vinham aqui com o braço escravo? Por que os europeus tiraram eles de lá? Está vendo aquilo lá? Para fazer aquela escultura, para fazer aquela pirâmide, para fazer aquele pilar, para fazer esse bracelete, para fazer tudo que estava lá é ouro, é forja, é pesquisar, é mina, é tecnologia. Os negros que vieram para cá tinham tudo isso, gente. Não eram os europeus que fizeram. São os negros que vieram com tecnologia para cá. Alguém ouviu isso na escola? Eu lembro eu pequenininho sentado na carteira lá. Os negros são aqueles preguiçosos. São raça inferior. Os brancos são os gostosos, os bons, eles que dominam, tem que respeitar os brancos. E os brancos passam por você, olha assim, aí neguinho, hein? Isso não é nada, eu sou bom, eu sou o cara. E aí? O negro cresce vendo isso e o branco cresce vendo isso. Mas na verdade ele não sabe nada disso, olha aqui, ó. Então, faz aquele mundo e o mundo é falso, gente. Continua, por favor. Alexandria, biblioteca, alguém já ouviu falar? Pô, maior biblioteca, aqui, ó. Alexandria na África. Continua, por favor. Cleópatra branca, Elizabeth Taylor, né? Loirona. Cleópatra toda, né? Ceião, tudo. Aí, como é que ela pode ser branca lá no continente africano? Pô, para com isso. E quanta gente cresceu com o consciente coletivo de que Cleópatra era branca? Pelo amor de Deus. Aí a gente tem já uma coisa diferenciada. Continua. Olha lá, referência às mulheres, naquele tempo, 370 depois de Cristo, antes de Cristo, né? Inventou alguns instrumentos para astronomia, astrolábio e planisfério. E passe, alguém já viu falar disso aí? Passe da vida aí? Ninguém. Quem vai falar de uma mulher naquela época? Olha, vocês mulheres aí, tem um referencial. Continua, faça. Bom, aí tem alguns impérios, né? Entre os séculos IV era conhecido o Império do Ouro, seu povo de técnicas e mineração, por isso que tem as minas do Brasil. Olha de onde veio? Está aqui. Técnicas de mineração, Bateia, já era a técnica que tinha com eles, certo? Avanço do ciclo do ouro do Brasil. Está aí, ó. Rei de Gana, nesse período aí. Continua. Outra coisa aqui. Quem descobriu o Brasil? Quem? Pedro Álvares Cabral. Quando? 1311, século XIII aqui, ó, século XIV. Pessoal, essa rota aqui é a rota dos pessoal do Mali. Já tinha no Brasil. Inclusive, relatos das cartas de Colombo e de Cabral diziam o seguinte: quando nós chegamos na Europa, os índios já estavam com ponta de lança e roupas africanas para vender. Como é que os caras já chegam aqui e já tem roupa africana para vender? E aí tem um ditado ainda que fala, uma profecia entre os índios que diz assim: chegará num navio um cara negão que vai trazer algumas coisas para a gente. Quem que era esse cara? Por favor. Olha lá. Abubakar II, imperador navegante. Império do Mali, século XIV. Esse cara já conhecia todas as rotas de navegação, já vinha para cá, já fazia, já acontecia. Mas quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. E as Américas? Cristóvão Colombo. Quem contou isso? Nós somos os europeus, colonizadores. A verdade é minha. O mundo quem faz sou eu. Continua, por favor. Olha lá. Império do Mali. Rei Mussa. Esse cara distribuiu tanto ouro que eles tinham que fazer uma excursão para Meca, tanto ouro que o preço do ouro na época caiu. De tanto ouro que o cara distribuiu. Continua. Aí, Universidade de Sankore, século IX. E os Dogons, que já tinham conhecimento de Sirius B, já tinham conhecimento, porque eles tiveram contato com os extraterrestres que passaram as informações para eles, as posições da Via Láctea, eles tinham nas cavernas contadas. E eles contavam, todo ano, há 400 anos que eles só contavam, um contava para o outro sobre esse contato que eles tiveram. Então eles já tinham Sirius B, que a NASA foi descobrir na década de 60. E mais de 400 anos atrás eles tinham. O que é? Contato com os extraterrestres, gente. Tinha lá. Chegada. Continua. Olha lá, o Império de Songhai, também, já tinham armas, já tinha uma série de coisas. Mais para frente, para saber. Civilização Urubá, que tem a parte da olaria, tecelagem, serralheria, metalurgia,
do bronze também eles dominavam. O que mais? Olha lá, tá vendo essas... Os habitantes eram especialistas em forjar ferro, cobre para a produção de ferramentas. Olha as casas que já tinham lá, sistemas. Tudo isso daí veio para cá. Essa tecnologia veio para cá para a construção. Por favor. E aqui é de alguns lugares que vieram os escravos para cá, os que foram escravizados, porque aqui eles não eram escravos. Eles eram aquelas pessoas que tinham lá. Ok? Mais? E aqui nossa parte dos Zumbi dos Palmares, que começou a ser referência desde a mudança do 13 de maio para o Dia dos Zumbis. Quantos minutos eu tenho ainda? Acabou. Então, só para ir para o finalzinho, 2 minutinhos, pode ir em frente, em frente, em frente, 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 frente. Só algumas coisas que eu... Pera, eu volto um pouco. Porto Alegre, que eu fui lá ver um pouco da história dos negros lá em Porto Alegre. O príncipe que veio, o príncipe Custódio, que veio da Nigéria, esteve lá, foi acolhido no Brasil e ajudou várias pessoas no Correio. Porto Alegre, Rio Grande do Sul tem a história dos negros lá também, que é diferenciada da história daqui. Tem os lanceiros negros que brigaram na Guerra do Paraguai, teve a revolta dos porongos, que eles foram todos mortos, que haviam prometido liberdade para eles. Mas, Frente Negra Brasileira, partido aí que teve milhares de pessoas, que o Getúlio acabou. Vamos. Teatro Experimental do Negro, Abdias Nascimento, só para vocês terem uma noção. E aqui alguns negros, Adalberto Camargo, Paim, e aqui nossa Teodosina Ribeiro, Claudete, Matilde, só para ter como referencial. É isso. Eu falei, nossa senhora, vai roubar a cena, né?